Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal, aqui Jair Santos. Querido, hoje saiu o ganhador da Bíblia, já está com o nome aqui em mãos do ganhador. Obrigado a todos aí que participou. Nós vai falar no final do vídeo, então aguarde quem ganhou e também vamos deixar o número que você escolheu avisando que ganhou. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, pastor Aguinaldo Reis. Como tem passado, meu amigo? Passado bem, graças a Deus. Legal. Bem. O pastor Aguinaldo, que mora aqui no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Só um minutinho aqui, querido, antes de nós entrar aqui na questão da palavra. Eu gostaria de mandar um abraço. Hoje o abraço vai para Silva Alves, que mora na cidade Singer, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Miriam Andrade, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Querido, fala para mim um pouco da questão. Qual o tamanho de uma responsabilidade de ser um pastor? O pastor, o pastor, ele é praticamente um psicólogo. O pastor, muitas das vezes, ele tem que deixar de pensar nele mesmo para pensar no próximo. Para pensar naquele que muitas das vezes está passando por situações complicadas. E essa é a preocupação do pastor. Ele sempre se dedicar às almas que está sofrendo aí nas garras do adversário. E às vezes ele deixa a sua casa, deixa seus filhos para ir cuidar das coisas de Deus. Esse é o verdadeiro. Verdade, o pastor ele tem um fardo nos seus ombros, né? É um fardo, tem que obedecer o ID de Jesus e o ID muitas das vezes não é mar de rosa. Verdade. O ID às vezes é espinhoso, né? Com certeza. Mas com certeza as recompensas vêm dos céus. Sempre é Deus que nos recompensa, né? Ele que nos recompensa. Tudo que você for fazer para Ele aqui tem uma recompensa, né? Com certeza. Tem uma recompensa. E na verdade a visão do pastor é totalmente diferente dos membros, né? É totalmente diferente porque os membros muitas das vezes, quando ele está em dificuldade, um pede conselho para o outro. E o pastor, ele não pede conselho para... Ele vai pedir conselho para o membro, entendeu? Ele falou o joelho no chão vai pedir a Deus. Ele vai ter que pedir, ele tem que ter comunicação com Deus para quando ele estiver em dificuldade, ele falar com o Pai. Com certeza. Que é Ele que vai te tirar daquelas situações complicadas. Mas se o pastor for pedir um conselho, ou seja, desabafar com algum membro, o que aquele membro vai pensar do pastor? Fala, meu Deus, ele é o nosso pastor, ele vem falar das dificuldades dele para mim. Mais e agora fraco imagina, quer dizer que não funciona. Então o pastor ele tem que ser dependente de Deus e nas horas da dificuldade, das provações, ele tem que entrar no seu quarto e falar com o Pai secretamente. E é um diferencial um pastor, né? É um diferencial. Eu morei com a família de um pastor na minha infância e você via que o amor dele pelas ovelhas é assim, uma coisa bem interessante, né? Ele está sempre ali naquela busca ali o tempo inteiro para ver a pessoa feliz ali onde ele está fazendo a obra ali na questão, né? Com certeza. Esse é o ponto-chave. Legal. Querido, qual a palavra que você tem hoje aqui para o nosso público? Eu tenho uma palavra simples, porque a palavra de Deus, Jesus sempre pregou a simplicidade. A humildade, né? A simplicidade. Então eu tenho uma palavra de Deus que fica aqui no livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 9, verso de número 10. Pode ler? Pode continuar. Que diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Forte. Então é essa palavra que temos nesse dia para todos aqueles que nos ouvem, que precisam de uma orientação da parte de Deus. Legal. E sobre esse tema que você tem mais a que falar, no caso, discorrer? Então, sobre esse tema nós temos que falar a respeito de salvação, né? O porquê e para que Jesus veio ao mundo. Entendeu? Aí nós temos que percorrer a Bíblia por onde que Jesus nos orienta. Ele viu em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 assim, que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos também João capítulo número 3, verso 16 a seguir, que fala sobre a respeito do amor ágape, o amor que Jesus teve pelas almas, pelos pecadores, né? Que o Pai enviou seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Parou para imaginar que amor que Jesus sentiu pelas nossas vidas, que nós não era digno, merecedor, mas ele deixou seu trono de glória e veio aqui pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida e por todos aqueles que é dependente, que precisa da misericórdia de Deus. Entendeu? E tem também no livro de João, capítulo 8, verso 31 a 37, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está entendendo? Então, para que nós venhamos conhecer essa verdade foi Jesus. Essa verdade é Ele. Entendeu? Essa verdade é Ele. Ele diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. João, capítulo de número 12, verso 46 ao 50. O que ele diz? Eu sou a luz que vim ao mundo. Entendeu? Quer dizer, eu sou a luz que vim ao mundo. Aí ele continua dizendo: eu não vim o mundo, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Forte. Está entendendo? Então esse é o porquê, para que ele veio. E muitas das vezes o evangelho não está sendo ministrado do jeito que esses textos que é tão simples não estão sendo mais observados. Querem enfeitar, né? E muitas das vezes as pessoas querem enfeitar aonde que não precisa. Jesus disse para não aumentar nem um Y, nem um tio. Entendeu? Para pregar o que está aqui. Não precisa a gente tirar ou aumentar o que está aqui. Entendeu? Jesus ele veio para cumprir esta missão, para salvar o pobre, salvar as almas das garras do adversário. Em Mateus capítulo de número 28, ou seja, capítulo de número 16, verso de número 24 ao 28, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mistério. Entendeu? Então, o evangelho é isso daí. A gente renunciar tudo aquilo que nos impede a entrar no reino do céu. Jesus ele veio para pregar o reino. Sempre nas suas mensagens ele dizia: eis aí o reino do céu. Entendeu? Pregava o reino, né? Ide buscar o Senhor. Entendeu? O reino. E depois cura da alma. E depois assistência social. Então esses três pontos-chave sempre acompanhou as mensagens que Jesus pregava. Entendeu? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito em Mateus capítulo 6, 33. Ide buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, as demais coisas ele vai acrescentar, porque ele é onisciente, ele sabe o que nós precisamos. Ele diz: não se preocupeis com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir. Entendeu? Porque as aves do céu, elas não trabalham, não fiam. E quem que cuida delas? Não é o Pai que está no céu que cuida de todos, que cuida dessas aves do céu? Agora, ele não ia cuidar de nós também? Ele falou: busca primeiro o reino, que as demais coisas, quer dizer, as coisas dessa vida, de vestir, de comer e assim sucessivamente, ele vai nos acrescentar. Por isso que é necessário nós ter uma vida com ele, entendeu? Uma vida de oração, uma vida de comunhão, entendeu? Uma vida assim de dependência, entendeu? Nós nunca ser dependente de nós mesmos,
mas que nós sempre devemos se preocupar em ser dependente dele. Porque ele sabe das nossas vidas, ele sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas dificuldades, sabe que nós somos pecadores, sempre precisamos da misericórdia dele. Foi por isso que ele disse, antes dele ir para o Pai, ele disse: olha, eu não vou deixar vocês só, mas vou enviar o meu Consolador, é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não pode conhecer, porque ele habita em vós. Então Jesus viu que nós não poderia caminhar aqui sozinho. Então a igreja está caminhando, está no deserto, está com dor de parto. O porquê que está com dor de parto? Porque Jesus está à porta, ele está vindo buscar a sua igreja. E não há mais tempo de nós cochearmos em dois pensamentos. Há tempo de nós buscar ele sem cessar. Entendeu? Há 3 tipos de gemido. Gemido da igreja, gemido do Espírito Santo e gemido das nações. Você vê, por causa dessa pandemia que sobreveio sobre a face da terra, o porquê que Jesus permitiu isso? Entendeu? Permitiu por quê? Essa praga que veio, essa doença que veio sobre a face da terra, que até agora estão lutando, buscando uma solução para esses problemas, e cada dia as almas descendo a campa fria, né? O porquê? Para que o povo viesse se achegar mais a ele. Ele disse em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 a seguir: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele continua dizendo que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações, os seus olhos estão fixos à oração que fizemos naquele lugar. Está entendendo aqui? Então, Jesus, ele sempre, antes de mandar alguma situação para resgatar aquele povo que um pouco se distanciava um pouquinho dele, ele enviava alguma complicação, alguma praga para aquele povo. Você vê, quando o povo estava na terra do Egito, o que aconteceu? Há 430 anos, o povo sofrendo nas garras de Faraó, oprimido pelos egípcios. E aí que aconteceu? Jesus, com um amor tão infinito por aquele povo, está sofrendo nas garras de Faraó, levanta Moisés para enviar lá. Fala: vai lá, Moisés, resgatar aquele povo. Entendeu? E Moisés foi, obedeceu a voz de Deus. Entendeu? Aí o que Deus fez para resgatar aquele povo? Para quebrar o tupete de Faraó, enviou aquelas 10 pragas. As 10 pragas enviou na terra do Egito. Você pode ver que aquelas pragas não atingiu, o israelita não foi atingido com aquelas 10 pragas que Jesus mandou, mas atingiu só Faraó e aqueles que estavam ali na sua retaguarda. Só os egípcios foram atingidos. Mas quando ele via a 10ª praga, que matou todos os primogênitos da terra do Egito, que foi o maior clamor que existiu sobre a face da terra. E aí ele liberou o povo, só que aquele povo teve que restituir. Durante o tempo que aquele povo esteve na terra do Egito, Deus fez com que Faraó restituísse todo aquele povo. Ouro, prata, tudo que era necessário para andar, servir o Senhor no deserto, Faraó teve que devolver. Com nós não é diferente. Não é diferente. Entendeu? Quando você é um servo fiel ao Senhor, ainda que esteja passando por algumas lutas, dificuldades, alguns problemas complicados, entendeu? Mas você não perdeu o foco da obra de Deus, não perdeu o foco de Jesus, Ele vai te recompensar. Porque tudo isso é preparo. É preparo para que lá na frente, entendeu? O que você passou aqui nesse momento, o que você aprendeu aqui, esse aprendizado que você teve aqui com o mestre, lá na frente vai te servir de experiência, de bagagem, para que você venha ajudar outras pessoas que estejam passando por aquele mesmo processo.
Você pode ver que quando Elias, entendeu? Quando Deus falou para Elias para ir ter com Acabe, Elias faz uma oração no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1 a seguir. Elias disse a Acabe: não vai chover durante 3 anos e 6 meses, segundo a minha palavra. E não choveu mesmo, Jesus assinou embaixo. Por quê? Porque Elias tinha intimidade com o Pai, tinha intimidade com Deus, e não choveu, e veio aquela seca sobre a terra, e os animais, os ribeiros secaram. Aonde que tinha água? No ribeiro de Querite. O que é que significa Querite? Nos dias que estamos vivendo, Querite significa o quê? Lugar beco sem saída, lugar de dependência, escola de profeta, entendeu? Preparação para a obra. Se você, aí veja bem, quando Elias passou por Querite, daí depois vem Sarepta. Sarepta é lugar de medir no tamanho certo. Quem passa por Querite, aí vai para Sarepta. Ali, o que tinha lá de Sarepta para cuidar do profeta, porque o ribeiro secou. E quem cuidava dele lá no tempo daquela seca? O que Deus enviou lá para cuidar do profeta? Um corvo. Enviou um corvo que levava pão e carne. À noite, pão e carne também pela manhã. E ele bebia da água do ribeiro de Querite. Agora, quando o ribeiro seca, ele vai para Sarepta, e lá, quem que tinha lá em Sarepta? Uma viúva, na porta da cidade, catando um graveto para fazer a última refeição para ela e para o seu filho, e depois já não tinha mais de onde tirar. Olha só que situação, aonde que muitas das vezes Jesus nos leva para nos aprender a ser dependente dele. É uma das partes mais complicadas, porque servir a Deus na bonança é muito fácil. Mas quando ele leva você para ter uma experiência com ele, é totalmente diferente. Que ele vai nos provar a nossa fé, para ver se realmente nós acreditamos na sua palavra, e se nós acreditamos no meio da pandemia, no meio da dificuldade, se nós ainda acreditamos que ele é a salvação, que ele é o nosso socorro presente na hora das angústias. É isso que ele quer para com as nossas vidas nesses últimos dias que estamos vivendo. Entendeu? Que nós sejamos dependentes dele. E que nós venhamos cada dia se preparar. Porque a vinda do Senhor, ela está próxima. O homem muitas das vezes bate cabeça de um canto e para outro. E não acha saída. Mas a saída ainda é Jesus. O trono, Jesus não perdeu a direção. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Você entendeu? Lá no livro de Salmo 46, o que Jesus está dizendo? Que ele é o nosso socorro, entendeu? É o nosso socorro presente nas horas das angústias, entendeu? Nas horas das tribulações, entendeu? Na hora da dificuldade, ele está sempre pronto para nos ajudar, entendeu? Só passamos por algumas experiências, porque dependendo da chamada, Jair, muitas das vezes o missionário, ele pensa que missões, pregar a palavra, é você só estar dentro da igreja. Não, Jesus ele sempre pregou, foi nos desertos, sempre andou no deserto, andando de barco, andando montado no jumentinho, pregando a palavra. A multidão ia sempre acompanhando Jesus, porque ele sempre tinha ali, ele pregava o reino, ele pregava a cura da alma, cura do físico e assistência social. Esses 3 objetivos sempre Jesus usava no seu ministério, entendeu? Pregava o reino, pregava a cura da alma, entendeu? A cura da alma. E depois a assistência social. Ele nunca dispensou ninguém vazio. Sempre ele abriu uma porta de escape por faminto, por necessitado. Você viu na parábola lá que ele dizia, lá em Lucas capítulo número 10, versículo 25 a seguir, que ali ele pregava sobre o samaritano. Aquele moço foi a ter com Jesus e disse o que ele faria para herdar a vida eterna.
Entendeu? E ele pergunta àquele moço, e ele começa, tinha um bom entendimento da palavra, entendeu? Ele disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele, querendo se justificar, o que ele disse? Pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Forte. E Jesus disse: ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores e deixaram ele meio morto. Aquele homem ficou meio morto, todos espancados, ensanguentados. Aí veja bem, o que passou por aquele caminho? Ali passou um levita, e depois passou o sacerdote, pessoas que tinham um bom entendimento, conhecia da lei, e deixou aquele homem meio morto, caído no caminho, não socorreu. Mas a Bíblia diz que em um tempo depois passou o samaritano. Esse samaritano apanhou aquele homem todo machucado, colocou na sua cavalgadura, levou para um lugar de estalagem, um hospital, fez o primeiro socorros para aquele homem, e ainda disse para aquele hospedeiro, disse: olha, cuida dele, deu uma quantidade de dinheiro para ele, falou: cuida dele, que quando eu voltar, se você gastou além daquilo que ele tinha entregado nas mãos daquele hospedeiro, eu te restituo, eu te devolvo o que você gastou a mais com ele. O que eu aprendo? Quem era esse samaritano? Esse samaritano significa que era o Filho de Deus. Porque eu e você, nós estava caído numa sarjeta, nós estava oprimido pelo adversário das nossas almas. E Jesus, com seu olhar de misericórdia, com seu amor tão grande pelas nossas almas, ele deixou o seu trono de glória, que o Pai disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse que Deus enviou seu Filho, não para julgar, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejai vos também. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o caminho. Ele disse: Filipe, está tanto tempo comigo e não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu a não ser pelo Filho de Deus. Porque foi Ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos resgatar. Amém? Amém, querido. Benção que mesmo. Deus abençoe a vida de todos. Amém. E um conselho da parte de Deus é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Enquanto está perto. Não deixa que Ele venha nos apanhar de surpresa, mas que nós venhamos cada dia se preparar para a volta do Filho de Deus. Entendeu? Deixa o ímpio o seu caminho ímpio e busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje o manto foi forte, hein? Pastor Agnaldo Reis, eu na minha adolescência escutei muito pregando, ensinando ali no nosso ministério ali. E é um grande homem de Deus. É uma honra ter o senhor aqui, tá? Um amigo da família de longas datas. Quer mandar um abraço para alguém ou agradecer, querido? Eu quero agradecer a todos que nos ouvem a palavra de Deus desta tarde. Você entendeu? E que Deus abençoe também todos aqueles que ainda não conhecem esta palavra, sabendo que é só Jesus que pode nos livrar do mal. Entendeu? Só Ele que pode nos livrar de todo o mal que está
sobre essa face da terra, sobre o mundo, né? Mas Ele é o nosso guarda fiel. A Bíblia diz, se Jesus, se Ele não guardar a cidade, em vão vigia os que edifica. Então Ele é o nosso guarda fiel, que nunca vai deixar nós sozinhos, mas Ele vai estar sempre conosco para nos ajudar nesta caminhada. Amém, amém, querido. Deus abençoe fortemente. Querido, o brinde está aqui, ó. Nós estamos com o nome do ganhador. O ganhador é Wagner, o nome do ganhador é Wagner Sepurado. O nome do canal dele, é o nome, praticamente o nome dele também. Ele escolheu o número 20, então nós vamos fazer a entrega. Querido, obrigado pela sua participação. E vai ter os próximos brindes também. O que eu senti um pouco de falta é compartilhar. O processo é escolher o número, deixar um ok e compartilhar com 2 amigos para nós ir para frente com esse projeto. Você aí do estado de Maranhão, se inscreva no nosso canal. Você do estado de Rio de Janeiro, se inscreva no nosso canal, de todo o Brasil, que vai ser bênção. Querido, também nós estamos com um processo agora. Se você quiser ganhar um abraço aqui no nosso canal, deixe lá no vídeo o seu nome e sobrenome, a cidade onde mora, estado e o lugar também onde está morando, mais ou menos específico sobre isso aí. Para finalizar aqui, mandar um abraço para a Flávia Virgínia, que mora no bairro Vila União, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Rodrigo Silva, que mora no Vida Nova, Campinas, São Paulo. Abriu esse projeto aqui, o negócio foi em alto estilo, foi bem mesmo. Mas desde já, obrigado a todos, fiquem com Deus e um ótimo domingo.